Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos dirigir a Jesus em prece. Fechemos os olhos, mentalizemos em Jesus e digamos ao nosso divino amigo: Mestre querido, nós queremos agradecer por essa oportunidade de nos reunirmos aqui na casa de Dr. Bezerra de Menezes para mais uma vez cultuarmos o Teu nome e aprendermos os Teus ensinamentos que nos transformam em pessoas melhores. Rogamos a Tua ajuda, o Teu amparo, no coração de cada um de nós que estamos aqui, no coração de cada um dos ouvintes que nos assistem pela internet, no coração de cada um dos companheiros desencarnados que aqui estão voluntariamente ou que vieram conduzidos. Rogamos ainda a vossa bênção para que a companheira Zilda, que tem a responsabilidade dessa noite nos falar da Tua mensagem, possa ser amparada, intuída, inspirada pela equipe espiritual dos trabalhadores abnegados dessa instituição. Fica conosco, Jesus. Enche-nos com a Tua paz e com a Tua luz. É a nossa oração. Que assim seja. Bom, muito bem. Então, essa noite nós temos a convidada especial, nossa companheira Zilma Mello, dispensa comentários, companheira aqui da casa, trabalhadora do Movimento Espírita. E ela vai falar para a gente do tema Tempo, Patrimônio Divino. Nós queremos já de antemão avisar os companheiros que nós vamos passar um pouquinho do tempo, tá? É tempo divino. Vamos passar um pouquinho do tempo para poder completar, termos a palestra toda com raciocínio completo. A palavra está com a companheira. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus continue a nos envolver. Vamos falar do tempo, após ouvir essa mensagem tão maravilhosa que o canto nos proporciona. Tempo de cantar, tempo de amar, de trabalhar, de servir. Esse tempo nos é dado aqui na Terra para que nós possamos administrá-lo, porque ele é patrimônio divino. Entretanto, diante das horas, nos diz o mentor espiritual Emmanuel, no livro que se intitula Dinheiro, ele nos fala que o homem se preocupa muito em preencher o seu tempo com o ter, com os bens materiais, com os bens passageiros, em detrimento de preencher mais e melhor o seu tempo com o ser, com o seu próprio aperfeiçoamento. E ele nos fala que o homem muitas vezes acumula, o ouro, os bens materiais. Se ele está no campo, colhendo o abençoado fruto semeado na terra, quantas vezes ele quer ter mais lucro e ele retém essas safras de cereais para esperar preços convenientes. Então, a preocupação é angariar mais o ter. E ele nos fala que a fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Mas também Emmanuel, neste livro Dinheiro,
ele nos fala, e eu achei muito interessante trazer isso para nós refletirmos nessa noite, dos avarentos em viagem à luz maior. Veja só, se cada um de nós não estamos um pouco neste quadro que Emmanuel nos fala. Ele fala que somos avarentos, aqueles sovinas da inteligência. O homem com inteligência ampliada, mas ele se oculta nas floridas trincheiras da inércia. Ele não faz nada de bom com aquela inteligência ampliada que ele tem. Então ele diz que é o avarento, é o sovina, é o que quer só para si aquela sua inteligência desenvolvida. Os abastados da saúde desamparam os aflitos e os doentes. Isso é ser avarento. Os privilegiados da alegria, que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, prazer só para si. Usar aquela alegria que ele tem da vida, mas não se importa com o próximo, não se importa em distribuir um sorriso. Ele fala que são os avarentos, os felizes da fé, aqueles que já encontraram a fé na sua religião, na sua maneira de viver, como sustentáculo de sua vida, procuram a solidão para se preservarem contra o pecado. Quando o Mestre Jesus nos ensinou pelo exemplo a sua vivência com aqueles mais pecadores. Os expoentes da mocidade esquecem, não é, que daqui a pouco a mocidade passa e menosprezam a velhice, são avarentos. Os favorecidos da família terrestre, aqueles que conseguem estruturar uma família terrestre, esquecem, olvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Então Emmanuel, neste livro, ele chama de avarentos, que estão em viagem para a luz maior do entendimento, a luz maior da evolução. E ele fala que todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Porque se nós já temos esses dons, se nós já temos essa alegria dentro de nós, e nós não distribuímos para o outro, não é? E isso constitui o tesouro real da vida, que é o nosso coração, os nossos sentimentos, esse é que é o verdadeiro tesouro, e não as moedas que nós guardamos com tantos ímpetos, mas o tesouro real é aquilo que nós podemos retornar à espiritualidade melhores, sermos melhores. Então ele fala que quem não pode doar algo de si mesmo, olha só, na boa vontade de servir, de amar, no sorriso fraterno, na palavra sincera de bondade e encorajamento. Nós assistimos aqui o coral cantando, achamos tão bonito, lindo, mas não sabemos o esforço que esses companheiros precisam fazer para conseguir um grupo harmônico que canta, que harmoniza o ambiente. Eles estão doando de si, eles estão doando os sentimentos de seus corações através da boa vontade, através da persistência, através da luta, muitas vezes, para poder ensaiar, para poder estarem juntos e aqui distribuir para nós essas vibrações maravilhosas. E ele fala que essas pessoas, esses avarentos desses sentimentos, debalde, quer dizer, nunca estenderá as mãos recheadas de ouro, porque se são avarentos de seus próprios sentimentos, muito mais o serão dos bens terrenos. Né? E ele fala que só o amor abre as portas da plenitude espiritual. Semeia na terra a luz da verdadeira caridade, extingue o mal e dissipa as trevas. Segundo Emmanuel,
Todos temos algo para dar. Todos. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. Mas o tempo, como patrimônio divino, ele nos é dado por empréstimo da divina providência. E muitas pessoas não conseguem armazenar o tesouro dos dias. E trocam as horas de seus dias, muitas vezes, para o bem, para o trabalho, para a cultura, para o serviço ao próximo, para o dever cumprido, mas também às vezes troca essas horas para a ociosidade, o queixume, nunca está bom, sempre está faltando algo, para a irritação ou a rebeldia, fazem essas trocas. E aí, ao término de cada existência no plano físico, nos fala Emmanuel também, mas agora em outro livro, ele diz que os administradores do tempo, os administradores das horas, nos perguntarão: que fizeste das horas que o Senhor te confiou? Que fizeste do tempo? Que fizeste deste patrimônio divino que esteve em suas mãos durante a reencarnação? Então, compreenderás por fim que o tempo é vida. Isso Emmanuel nos orienta no livro Fonte Viva. E aí nós vamos lembrar daquele momento de ano novo, né, de passagem de um ano para outro. Sempre a gente faz um monte de planos, né, um monte de promessas. Ai, que bom, 2015 está chegando já, porque no instante passa, né? Outro dia mesmo era 2014, que estava iniciando. Ele já está no meio e daqui a pouco já está finalizando. Então, nós sempre pretendemos um recomeço, né? Um abençoado recomeço. E nós temos, a cada manhã para nós é um abençoado recomeço. E Humberto de Campos, cognominado Irmão X, no livro Pontos e Contos, ele faz um paralelo interessante entre o homem e o tempo. Então, ele fala que o tempo é um tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Mas a gente, vocês já repararam? Eu não sei se vocês não são assim. Nós nunca temos tempo para nada, gente. Não é isso. Ah, mas passa o tempo tão rápido que eu não encontro tempo para nada. Mas tempo é questão de preferência. Quando nós preferimos alguma coisa, nós encontramos tempo. E vocês já viram que as pessoas mais ocupadas, seja na tarefa profissional, seja com seus familiares, seja no campo religioso, as mais envolvidas nas tarefas, elas têm mais tempo. Elas têm mais tempo, porque é questão de preferência. Então, Humberto de Campos, ele nos fala que esse tesouro infinito que o Criador nos concede, essa concessão desse tesouro, é um título de confiança. Foi depositado para nós esse tempo em confiança. Mas toda confiança traduz responsabilidade. Então, nós somos responsáveis por esse voto de confiança que o Criador nos deu, esse tempo de estarmos aqui na Terra. E aí ele fala que o tempo, em relação agora à Terra em que vivemos, ele é benfeitor carinhoso, mas ele é credor imparcial. O tempo cobra. Ele é benfeitor porque ele nos permite usá-lo, não é? Como um tesouro divino. Mas, ao mesmo tempo, ele é credor imparcial. Porque tem muitos, como ele diz, os ignorantes perdem. Os que ignoram o valor do tempo, né? Ignorante no sentido de ignorar o valor do tempo, perdem-no à toa. Os loucos matam o tempo. Os maus envenenam o tempo. Os indiferentes zombam dele.
Os vaidosos confundem-no, os velhacos enganam-no, os ociosos combatem o tempo, porque o tempo passa. Aproveitam os trabalhadores fiéis. Então, ao fim de cada existência, cada um recebe de acordo com o uso do divino patrimônio que fez, não é? E cada oportunidade nova para nós que nos aparece é um alerta ao dever bem cumprido. Nós temos que aproveitar cada oportunidade que nos aparece. Por isso que eu digo que quanto mais a gente é ocupado, mais aparece oportunidade para nós. E mais nós temos boa vontade de fazer. Porque nós estamos fazendo uso desse patrimônio harmoniosamente. E Jesus já falou para nós, a cada um segundo suas obras. Então, o homem, ele se precipita na terra com relação ao tempo, mas o tempo espera. Vocês já não ouviram falar? Nada como o tempo. O tempo cicatriza as feridas. O tempo traz soluções, não é isso? Porque o tempo espera, o tempo é de Deus. E através da lei da reencarnação. Se hoje nós utilizamos mal o nosso tempo, a misericórdia divina nos dará novas oportunidades, até que nós saibamos administrar bem esse patrimônio divino. O homem experimenta e o tempo determina. Se o homem faz seus experimentos para o bem, o que o tempo vai determinar? Reações para o bem. É a lei de ação e reação. Então, nós, com relação ao tempo aqui na Terra, estamos sob duas leis divinas, chamadas leis naturais, que é a lei da reencarnação, de novas oportunidades, e a lei de ação e reação. O avançar, o estacionar, o atrasar, o equilíbrio emocional, poderíamos ter avançado se utilizássemos melhor o nosso tempo. Isso é decisão individual, cada um usa o seu livre-arbítrio como acha melhor. Né? Agora, a vida é um eterno recomeço e nós sempre caminhamos para o acerto. Ninguém reencarna no propósito de falhar na reencarnação. Ninguém reencarna para o mal. Nós sempre reencarnamos com a proposta do acerto, do avançar, do recomeçar, do ter novas oportunidades, sempre para o acerto. Mas a decisão é individual de cada um, né? Se formos fazer um balanço existencial, nós vamos perceber, primeiro, que o tempo não volta, né? Ai, que bom se o coral estivesse cantando aqui de novo. Não, já passou. O coral já cantou, não volta. Ele pode cantar em outra oportunidade, mas naquele momento não volta. E nós sentimos muitas vezes o peso das nossas faltas. Mas a misericórdia divina nos permite o retorno através da encarnação. Então, há sempre para nós um abençoado recomeço, como se fosse assim, 2014 para 2015. Mas é uma existência e recomeçando nova existência, novas oportunidades. A colheita na terra, essas novas oportunidades, significa nós colhermos na terra alguma coisa para a nossa melhoria. Às vezes elas se apresentam como lutas regeneradoras, muitas lutas, lutas consigo próprio, lutas com os companheiros que estão ao redor, lutas na família, sofrimentos redentores, limitações físicas, limitações mentais. Mas essa é a colheita de nossas vivências em tempos passados. Convivência familiar com amigos e inimigos. Hoje nós estamos colhendo, Jesus já falou isso, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O esquecimento do presente
pretérito, esse esquecimento do passado, às vezes a gente pode ouvir alguém falar isso. Ah, eu não acredito que já tive outras vidas, outra encarnação passada. Como é que eu não me lembro de nada? Eu tinha que me lembrar se fosse assim. Já ouviram essas palavras? Eu já ouvi, muitas vezes. Mas esse esquecimento, pela misericórdia de Deus, porque imagina se nós lembrássemos o que nós já fomos. Então, pela misericórdia de Deus, Ele nos proporciona essa terapia. Enquanto nós estamos aqui, seja 20 anos, 50, 80, 100, agora o pessoal, que bom, né? Está passando, está chegando até 120 quase. Quer dizer, olha quanta oportunidade, né, para melhorar. Então, esse esquecimento, ele proporciona a nós uma reposição emocional das nossas emoções. Se antes já odiamos tanto, esquecemos o passado. Hoje vamos trabalhar o nosso emocional, os nossos sentimentos. Renovação de ideias, superação de paixões e fixações. Quantas vezes a paixão pode ter nos levado até ao homicídio, ao suicídio. Então, esqueçamos, né? Vamos melhorar agora, vamos trabalhar as nossas emoções agora. Vejam se isso não é misericórdia de Deus, para nós utilizarmos o tempo aqui na Terra, convenientemente, a nossa evolução. Então, essa amnésia passageira, porque é só enquanto nós estamos aqui, porque quando nós retornamos, retornamos com todo o nosso conhecimento anterior. Busca do futuro, essa amnésia, esse esquecimento passageiro, é para isso, para que a gente possa buscar do futuro de bênçãos, né? Sem nos perdermos no passado de sombras. Imagine nós embalando no berço, nossos filhinhos lindos, maravilhosos, e soubéssemos que estávamos embalando ali o maior inimigo nosso. Será que nós iríamos abrir os nossos corações para receber aquele espírito inimigo nosso de outrora, que destruiu toda a nossa família, toda a nossa vida, todos os nossos bens? Graças a Deus que nós esquecemos o passado. Nós agora vamos conviver com ele, vamos amá-lo, né? Vamos encaminhá-lo para o bem. Olha só, que oportunidade maravilhosa proporcionada pelo esquecimento do passado. Então, hoje é o momento de semear. Hoje é o momento nosso mais importante, não é? Sejam quais forem as condições. Eis que o semeador saiu a semear. Nos fala Jesus. As sementes caíram em lugares diferentes. Uma caiu na beira do caminho, os transeuntes passaram, pisaram, as aves vieram, comeram as sementes. Outras caíram entre pedregulhos, chegou até a nascer, mas como não tinha umidade nas pedras, morreu, não vingou aquela semente. Outras caíram entre os espinheiros, também começou a nascer, mas os espinhos também, e não pôde vingar. E a última, então, semeada por esse semeador, caiu em boa terra, obrigada. Caiu em boa terra, floresceu, 100 por 1, frutificou. Muito bem. Olhe quando Jesus fala essa parábola do semeador, ele não fala que o semeador contratou alguém para sair semeando. Não. Ele fala que o semeador
o próprio saiu semeando. Por quê? O próprio Jesus poderia ter mandado aqui uma multidão de espíritos para semear a sua palavra de amor. Não, ele, como semeador, veio até nós. Ele mesmo saiu a semear. E ele semeou. Se nós levarmos esta imagem dessa parábola para o solo do espírito, onde tantos imperativos, tantas oportunidades de renovação nos convidam, né? Convidam o homem de boa vontade à lavoura da elevação. Olha aí, beira do caminho, pedregulho, espinheiros, oportunidades, dificuldades no solo do espírito. Então, quando Jesus nos fala que o próprio semeador deve semear, ele vem nos explicar que o servidor do Evangelho somos todos nós que estudamos, que tentamos seguir os ensinamentos de Jesus. Deve sair de si próprio para beneficiar corações alheios. Deve começar a semear. Deve começar a fazer aos outros o que quereis que vos façam, disse Jesus. É preciso uma atitude a mais do que a nossa própria. Eu sou obrigado a fazer isso. O meu trabalho me exige. Mas no meu trabalho eu posso ter uma atitude melhor. Eu posso atender as pessoas com mais humanidade. Eu posso ajudar as pessoas. Eu posso deixar as pessoas falarem e eu ouvi-las. Então, o semeador do Evangelho precisa fazer um pouco além. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista eu pessoal, eu para mim, só para mim, e nos devotarmos ao serviço do próximo e ao interesse geral. Quando nós vamos fazer uma oração, primeira coisa que a gente faz ou é pedir para nós, aí a gente estende a nossa família e fica por ali. Quando nós começamos a fazer uma oração e nós começamos a pedir pelo todo, pelo planeta Terra, pelos países que compõem a família, o planeta, pelas autoridades que governam esses países, pelos irmãos que vivem em detrimento, em sofrimento, em dor. E nós vamos apertando esse funil que começou tão amplo, o planeta Terra. E aí o último é pedir para nós. E nem precisamos mais pedir para nós. Para que pedir para nós? Se nós já nos incluímos no planeta Terra, né? Nos países, em todos os irmãos. Então, quem nos fala isso é Emmanuel novamente, quando ele fala que a gente deve sair do nosso eu pessoal e pensar grande, pensar nos demais. Jesus nos falou que se o Pai, né, atende aos pássaros que não sabem pedir, como não atenderia nós dentro das nossas necessidades? Então ele fala que quando nós saímos do nosso ponto de vista, nós saímos do nosso eu, como se nós estivéssemos assim numa ostra fechada, e nós conseguimos abrir o nosso pensamento e o nosso sentimento, ele fala que nós encontraremos a terra das almas. A parábola ainda do semeador. A terra das almas
sufocada de espinhos, ralada de pobreza, revestida de pedras, intoxicada de pântanos. Mas isso é sair de nós, é ampliar o nosso sentimento de amor. É uma questão de tentar. Oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Todos nós temos essas oportunidades. Todos nós. Aproveitando o tempo que espera e determina. Emmanuel fala sobre isso lá em Fonte Viva. E foi assim que Jesus pautou o seu plano de ação aqui na Terra, né? Como divino semeador, ele pautou o seu ministério de luz na missão de auxílio que trouxe até a humanidade. Mas ele conviveu com humildes tratadores de animais, com amigos de Nazaré, com doutores de Jerusalém, semeando, o semeador, com os fariseus palavrosos, com os pescadores simples, com justos e injustos, ricos, pobres, doentes do corpo e da alma, velhos, jovens, homens, mulheres, crianças. Semeador saiu a semear, ele saiu para ajudar. Ausentou-se da sua grandeza. Nos falam os irmãos espirituais no Livro dos Espíritos, questão 685, que Jesus é o modelo que nós devemos seguir, porque é o espírito mais evoluído que já veio à Terra. Mas ele se ausentou da sua própria grandeza, espalhando as claridades da revelação através da Boa Nova, do Evangelho, com simplicidade, falando, conversando, contando histórias, as pequenas parábolas, dando exemplos de amor, compreendendo, perdoando, aumentando-nos a visão e o discernimento, essas claridades, a revelação de Jesus foi para isso. Humilhou-se, morreu na cruz, humilhou-se para que nos exaltássemos. Assombreou-se, fez-se sombra, o ser mais iluminado que já desceu à terra, para que a nossa luz pudesse brilhar. Que brilhe a vossa luz, disse Jesus. Ele não estava interessado que a luz própria dele brilhasse. Ele saiu de si, veio até nós. Não substituiu-se, veio ele próprio. Então, meus irmãos, afastemo-nos das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. E todos nós podemos sair para semear. Muito se pedirá, o que muito recebeu, nos fala Jesus. E o tempo, ele espera e determina através da lei de ação e reação. Mas o tempo, ele é generoso nas concessões, nós já vimos, né? Como nós podemos utilizar o tempo para o bem, para o nosso ser evoluir. Mas ele é generoso nas concessões e nas oportunidades, mas o tempo é justo nas contas. E o tempo pede resgate. Aí nós vamos lembrar outra parábola de Jesus, a dos talentos. E Jesus conta que um senhor foi fazer uma grande viagem
E aí ele chama 3 servos seus e distribui os seus bens materiais, que na época de Jesus a moeda grega chamava-se talentos, era o dinheiro grego. Então Jesus fala que ele chamou os seus servos, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. E ele diz, eu vou viajar, vou ficar um tempo fora, e eu quero que vocês cuidem desse meu bem material, desses meus talentos, né? Naquele tempo não tinha banco, caderneta de poupança, nada disso, né? Então o Senhor, deixou em mãos daqueles servos, como se eles fossem depositários fiéis daqueles bens materiais que ele possuía. E aí, quando ele retorna à viagem, ele passou um bom tempo, quando ele retorna, ele chama os servos para que os servos devolvam, né? Os seus talentos, seu dinheiro. E aquele servo que ficou com 5 talentos, ele falou, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, mas eu dupliquei esses talentos. Toma, tem aqui 10 talentos. E o Senhor ficou muito alegre. Quem não fica, né? Ai, servo bom e fiel, entra no gozo de seu Senhor. Aí vem o segundo servo. Senhor, tu me confiaste 2 talentos, mas eu multipliquei esses talentos. Toma, tenho 4 talentos. Ah, ele ficou felicíssimo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel em pequenas coisas, quer dizer, só 2 talentos, né? Foste fiel em pequenas coisas. Dar-te-ei, confiar-te-ei mais coisas. Entra também no gozo de seu Senhor. Aí vem o terceiro, aquele que só ficou com 1 talento. Senhor, eu sei o quanto és duro, enérgico. Eu sei que colhes onde nem ceifou, colhes onde nem plantou. Então, eu fiquei com o seu talento, eu enterrei o seu talento. Fiquei com medo de sumir qualquer coisa, se enterrei o seu talento. Mas toma ele aqui de volta. O Senhor não gostou nada. Porque não correu juros, né? Entre aspas. Aí ele disse, servo inútil, nem para dobrar o talento serviu, né? Não confiar-te-ei mais nenhum talento, não sois dignos de confiança. Muito bem. Em rápidas palavras, aí está a parábola dos talentos que Jesus nos fala, que está em Mateus 25, 14 e 30. Agora nós vamos fazer um questionamento aqui. Quem é o Senhor desta parábola? Bora, gente, estão dormindo? Quem é o Senhor? Deus, muito bem. Quem são os servos? Nós, a humanidade inteira, não é? São os servos do Senhor, os servos de Deus. E os talentos, o que são? Além do dinheiro, que representava na época dinheiro, mas para nós, talentos são oportunidades, potencialidades, dons, não é? Talentos para nós são os nossos dons artísticos, mediúnicos, a nossa saúde, a nossa riqueza, a nossa pobreza também. Então, esses são os nossos dons, as nossas potencialidades, são os nossos talentos. E a viagem, hein? E o tempo que esse homem passou viajando, o que significa viagem? Quê? Estou vindo de cá, hein? O tempo é o tempo que nós estamos aqui reencarnado.
Quantas vezes a gente voltar? É esse tempo, né? Então, a viagem significa o tempo. Mas olha só, aqui tem duas perguntas aqui embaixo. Por que talentos em quantidades desiguais? Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Há arbitrariedade, há injustiça nessa distribuição de talentos? O que vocês acham? Estão afiados, hein? Não há duas criaturas iguais. Por isso, uma recebeu 5, a outra 2, a outra 1. Não existe duas criaturas iguais no universo. O universo não é monótono. Não seria todo mundo igualzinho. Mas ele é harmônico. Existe harmonia na diversidade, na diferença, nas potencialidades diferentes de cada um, porque cada um deve se completar harmoniosamente. Aí é que está a ajuda, aí é que está a interação, aí é que está o semear que Jesus disse, para que todos possamos colher. Muito bem, agora nós vamos decifrar essa tarefa, essa parábola. 5 talentos ou potencialidades são aqueles espíritos jamais evoluídos que são encarregados do progresso da humanidade. Olha só a responsabilidade deles aqui na Terra. Quer encarnados ou quer errantes, porque os espíritos continuam trabalhando na erraticidade, não é? Sem o corpo físico. Continuam. Eles continuam evoluindo. Então, esses espíritos, que na parábola Jesus disse que ganhou mais potencialidades, mais oportunidades, mais dons, são espíritos encarregados do progresso da humanidade, desenvolvendo, atualizando, enriquecendo suas potencialidades. Ganhou do Senhor esta palavra: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. 2 talentos ou potencialidades são aqueles espíritos destinados a tarefas mais restritas, não à humanidade, mas a tarefas familiar, no seu campo familiar, no seu campo profissional, no seu grupo religioso, no seu grupo de jovens. São espíritos que conduzem, né? Que conseguem servir neste campo mais restrito, sem acomodação. E, olha, repare que o outro tinha 5, mas ele tem 2, mas ele não se acomodou, não, com os obstáculos e com as dificuldades. Ele também dobrou os seus talentos, as suas potencialidades. Como disse Huberto Roden, ele fala que 5 talentos são de Deus, os outros 5 que completou 10 são nossos. Nós é que trabalhamos neles. Foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Aí vem aquele de 1 talento ou potencialidade. É a maioria de nós, hein? São espíritos destinados à promoção do seu próprio progresso espiritual. Ele só ganhou esse dom porque ele precisa trabalhar ele próprio. Ele não tem ainda condições de trabalhar para um grupo maior, nem muito menos para a humanidade inteira, mas ele tem condições de trabalhar a si próprio, a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. Mas ele não fez isso na parábola, ele enterrou o talento, servo mau e preguiçoso, porque ele tinha condições que, segundo Jesus, Deus não coloca fardos demasiadamente pesados em ombros frágeis. Se a gente está sentindo aquele ombro pesado, mas nós conseguimos, porque Deus não coloca o fardo demasiado, ele sabe se nós temos condições ou não de suportar. Então, a análise da parábola. Os multiplicadores dos talentos, sejam 5, 10, 4, 20,
quanto tiver, que multiplica os talentos, são homens no sentido da humanidade, cumpridores da vontade divina, empregam para o bem o tempo e os dons com que foram aquinhoados. E os enterradores do talento são homens, uma grande parcela da humanidade, que falharam na incumbência que lhe fora cometida, de burilar a si próprio, de adquirir mais virtudes. Simboliza os que perdem oportunidades de adiantamento espiritual pelas vias de acesso. Agora, olhe as vias de acesso. Enfermidades sofridas pacientemente, mas vem para o bem, nunca é para o mal. Sempre, por mais escabrosas que sejam as nossas dificuldades, os ombros são fortes e nos é dada pela misericórdia divina para burilarmos o nosso ser. Então, enfermidades sofridas pacientemente, né? Tem gente que não pode ter uma dor no dedão do pé, que já fica desesperado e revoltado. Grandes dissabores, injustiças toleradas sem revolta, conquista amorosa do inimigo gratuito. Olha só, conquistar um inimigo. Deslealdade ou traição suportadas com ânimo forte. Isso é burilar as nossas virtudes, o poder do perdão. Qualquer adversidade a ser superada com esforço e perseverança. E por que ele foi chamado de servo mau e preguiçoso? Porque sendo, Huberto Roda, filósofo, sendo criatura potencialmente criadora, com inteligência para melhorar, ele menosprezou a sua capacidade intelectiva, a sua inteligência para evoluir. Ele menosprezou. Procedeu como um animal qualquer, que só pode devolver a Deus o que de Deus recebeu. Assim como procedem os minerais, os vegetais e os animais, porque não têm capacidade intelectiva para pensar, para raciocinar, para refletir, para comparar. E o homem tem, mas ele não fez uso. Então, Huberto Roden fala isso aqui, ó. Quem pode fazer alguma coisa, deve. Quem pode e deve e não faz, quer dizer, quem pode, deve fazer. Quem pode e deve e não faz, cria débitos para si próprio. Culpas, karma, né? E todo débito gera sofrimento, é a lei de ação e reação. Aí no fim dessa parábola, Jesus fala, dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Olha só, se já tem, ainda vão ganhar mais? Bom, todo aquele que se esforçar por corresponder com a confiança de Deus, receberá sempre auxílio, estará sempre amparado, para que ele possa aumentar as virtudes que já possui. Aí ele continua na parábola, no final. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. Ora, pois se já não tem, ainda vai tirar alguma coisa de quem não tem nada? E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus termina a parábola dos talentos desse jeito. Ora, todo aquele, ele não tem, mas parece que tem, pelo menos ganhou lá um talento. Todo aquele que não se esforçar para acrescentar algo de bom àquilo que recebe da misericórdia divina, que usar da incúria, da preguiça e da má vontade, ele ganhou, pelo menos um dom ele ganhou, uma potencialidade ele ganhou, mas ele não se esforçou para aumentá-la.
expiará em futuras reencarnações de sofrimento. Por isso que Jesus disse, né? Jesus disse lá, ó. Seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores à terra, em mundos piores que a terra ainda, né? Em reencarnações futuras, onde haverá sofrimento. E ele diz choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ele estará privado até do pouco que teve por empréstimo, mas não soube utilizar, não soube multiplicar, não soube utilizar para si próprio. Terminamos, meus irmãos, com algumas reflexões. E nós, como estamos? Não sabemos quando seremos chamados a ajustar as nossas contas sobre o tempo que passamos aqui. O tempo. Lembra-se, lá na frente, que os administradores do tempo perguntará para nós: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Estamos preparados para darmos essas informações? Temos multiplicado os nossos talentos, as nossas oportunidades que o Senhor nos confiou? Como temos empregado o tempo, esse patrimônio divino em nossas vidas? Isso é para nós refletirmos hoje à noite. A noite é grande, né? Ninguém vai dormir não, vamos ficar refletindo. Cora Coralina nos fala de uma poesia linda para nós realmente deixarmos o nosso coração cheio de esperança. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Muito obrigada pela atenção de todos. Me alonguei um pouco por causa do tempo. Mais uma vez, o tempo em nossas vidas. Muito obrigada. Nós agradecemos a companheira Zilda e rogamos a Jesus que possa sempre ampará-la em seus estudos. Companheiros, hoje nosso passo foi coletivo, não é? Desde o momento que entramos nessa casa, os trabalhadores espirituais da equipe do Dr. Bezerra de Menezes têm nos assistido. E nós vamos aproveitar esse momento de encerramento com a prece final que a companheira Cláudia vai nos fazer, a prece de agradecimento, para colocarmos Jesus em nossa tela mental e aproveitarmos e sentirmos mais uma vez, recebermos mais uma vez, cada um de nós, esse passe magnético dos nossos companheiros da espiritualidade. Vamos à prece, então, de agradecimento. Amada Mestre Jesus, queridos amigos, mentores espirituais, trabalhadores desta seara, aqui presentes, que o nosso coração possa ter sido tocado
da energia circulante neste ambiente, energia de paz, de vibrações positivas, de amor, de esperança. Que saiamos daqui fortalecidos em Ti, Senhor, nos Teus ensinamentos que nos deixaste com tanto amor, que nós possamos, com muita sinceridade e de uma vez por todas, abraçar as Tuas palavras e nos deixarmos levar pelo amor que Tu nos sempre deste. Que possamos agradecer o tempo da nossa existência nessa encarnação, os anos que logramos até aqui, que possamos nos comprometer com humildade acima de tudo, contigo. E que a mudança primeira se opere em nós. Que Deus abençoe a todos nós e agradecemos sempre em primeiro lugar. Que assim seja. Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor
corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas.